Fala galera, simbora começar nossa semana de revisão para o Enem 2021. Nesse primeiro dia eu estou trazendo uma questão do Enem de 2015 que fala sobre as qualidades fisiológicas do som. Assunto um pouquinho diferente quando a gente fala dos fenômenos ondulatórios, tá bom? Essa parte de fenômenos ondulatórios e das qualidades fisiológicas do som, que é um assunto dentro de acústica, beleza? São os assuntos que o Enem adora cobrar. Geralmente, todo ano você tem uma questão sobre esses conteúdos. Tá massa? Então se liga, vê só. Primeiramente, eu venho falar sobre os fenômenos ondulatórios. Não é sobre a nossa questão, mas eu vou estar citando aqui cada um para você poder se ligar e diferenciar cada fenômeno desse, beleza? Então se liga, vê só. O primeiro fenômeno que eu estou trazendo para vocês é justamente o fenômeno da reflexão. Então vê só, quando uma onda, no caso, é refletida, o que é que acontece com ela? Ela incide em uma superfície e retorna para o mesmo meio de propagação, sem alterar nenhuma de suas grandezas, velocidade, comprimento de onda, nem a sua frequência. Quando o som sofre reflexão, esse fenômeno é conhecido como eco. No caso, o som ele percorre o caminho duas vezes. A ida bate no obstáculo e retorna para o observador, para o ouvinte no caso. Já o fenômeno da refração é completamente diferente. No caso agora, a onda ela muda de meio de propagação. E quando ela passa, por exemplo, do ar para a água, ela sofre uma alteração tanto na sua velocidade quanto no seu comprimento de onda. Porém, uma observação na refração. A frequência da onda não é alterada, beleza? Somente a sua velocidade e o seu comprimento de onda. A difração, o nosso terceiro fenômeno, então, já falamos da reflexão, refração e agora estamos na difração. A difração nada mais é que a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. É por conta da difração que duas pessoas conseguem conversar, uma em cada lado do muro. Por quê? No caso, o som da voz da pessoa consegue contornar o muro por cima, chegando no outro ouvinte. Beleza? O fenômeno da polarização, ele é muito comum, principalmente quando a gente fala de óculos escuros. No caso, uma lente polarizada vai fazer com que uma onda que possui várias direções, quando passa por essa superfície da lente polarizada, ela acaba passando somente na direção da polarização, no caso da lente, beleza? Deixando assim a imagem mais nítida e clara para você poder enxergar melhor. O fenômeno da ressonância, todo mundo aqui quando era criança já tentou quebrar uma taça com o som de sua voz, não foi isso? Aposto que você já tentou fazer. Então se liga. Quando a frequência da sua voz entra na mesma frequência natural de vibração do material, no caso do vidro ou uma taça de cristal, beleza? O que é que acaba acontecendo? A frequência da taça, no caso a taça, acaba absorvendo a mesma frequência que você está emitindo. Consequentemente, ela começa a vibrar igual. Quando a taça chega na sua máxima absorção, ela acaba quebrando. Ela não aguenta. Beleza? Já o efeito Doppler é o nosso último fenômeno ondulatório. E é justamente conhecido como, por exemplo, você percebe que quando uma ambulância está se aproximando de você, a frequência do som percebida, emitida pela ambulância, se torna cada vez maior. Porém, quando essa mesma ambulância se afasta, a frequência percebida vai ficando cada vez menor. Beleza? Mais ou menos, um morcego indo atrás de uma mariposa, indo atrás de sua caça, ele consegue perceber devido ao efeito Doppler. Fechado? Já a nossa questão, eu vou começar a ler ela para poder citar as qualidades fisiológicas do som para você. Então se liga. Enem de 2015. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro. Essa diferenciação
se deve principalmente ao. Então, vê só. Primeira observação que a gente tem que ter é o seguinte. Ele fala na mesma nota musical. Se é a mesma nota musical, galera, isso de mesma nota é falando que a gente está falando de um som, no caso, de mesma frequência. Porém, a questão poderia ser um pouquinho mais completa, tá? Poderia falar que ele também está na mesma intensidade. Falando em intensidade, é a nossa primeira qualidade fisiológica do som em que a gente vai estar trabalhando aqui para poder resolver a questão. E quando a gente fala de intensidade do som, galera, a gente nada mais nada menos está falando do seu volume, beleza? E o que é muito comum de vocês confundirem com altura. Então, vê só, altura e volume são duas qualidades fisiológicas totalmente diferentes. O volume, ele é medido em decibéis, e a gente consegue calcular esse nível sonoro fazendo essa simples continha, utilizando de uma função logarítmica, beleza? A outra qualidade que eu acabei de citar é justamente a altura. E a altura, galera, é a qualidade que está diretamente ligada com a frequência da onda. Então, vê só. Sons graves são sons que possuem uma baixa frequência. Já os sons agudos são sons que possuem uma frequência elevada. Consequentemente, sons agudos são sons considerados altos, beleza? Porém, nenhuma dessas qualidades fisiológicas responde à nossa questão. Então, até agora, a letra A está falsa. A letra B, que fala de potência, no caso, intensidade sonora, também está falsa. Diferenciar velocidade de propagação, letra C, também está falsa, beleza? A qualidade fisiológica do som que responde exatamente essa capacidade com que as pessoas têm de diferenciar a mesma nota musical, no caso, a nota de mesma frequência e mesma intensidade, porém em instrumentos diferentes, é chamado timbre, beleza? Consequentemente, o nosso gabarito da letra D de dado, fechado? Então, ó, o que seria o timbre? Cada instrumento musical, ele tem, no caso, o seu próprio formato da onda, beleza? Então, a mesma nota dó tocada na flauta e tocada no piano, beleza? Na mesma intensidade, vai possuir formato de onda diferente, devido aos instrumentos serem diferentes, beleza? Então, as três qualidades fisiológicas do som que podem ser cobradas para você na tua prova, beleza? É justamente a intensidade, volume, altura ou timbre, beleza? Então, ó, para finalizar a nossa questão, mais uma vez, gabarito letra D. Então, ó, se liga que essa semana estamos preparados, certo? Para fazer uma revisão show de bola para a tua prova. E, ó, não se esquece, se inscreve logo no canal, ativa o sininho para tu não perder nenhum dia de conteúdo de revisão para o teu vestibular. Vê só, até a próxima!